Por décadas ele foi um ícone, né? Um império da música, da moda, de bebidas. Uma figura cultural gigantesca, com certeza. Exato. Mas agora, um julgamento federal está expondo um outro lado. Alegações de um império paralelo, um que, segundo as fontes, foi construído com base em controle, abuso e um silêncio ensurdecedor. É isso. Então vamos analisar isso. Hoje, o nosso material é bem denso. A gente tem depoimentos do julgamento federal, o de Cassie Ventura é central. Sim. Temos análises jurídicas sobre os acordos de confidencialidade, os NDAs, que Sean Diddy Combs supostamente usava. E o documentário Diddy in Plain Sight. Também. E, claro, os detalhes do veredito e da sentença. O objetivo aqui é ir além da manchete, sabe? Tentar entender os mecanismos de poder, de coerção, que permitiram que isso durasse tanto tempo. A história que surge não é só sobre um homem. É sobre um ecossistema. Um sistema. Exato. O documentário In Plain Sight foca muito nisso, na rede de pessoas ao redor dele. Os facilitadores, os protetores, as instituições. A discussão acaba sendo muito maior, sobre como essa cultura do silêncio se instala em círculos de poder, né? Com certeza. Vamos começar pela base do que a promotoria chamou de arquitetura do controle. Eles usaram um termo bem específico no julgamento: freak-offs. Freak-offs. Pelo que está nos autos, eram performances sexuais que duravam horas, quase sempre com drogas envolvidas. E a testemunha central para descrever isso foi a cantora Cassie Ventura. Certo. Ela alegou que era coagida a participar de atos sexuais com profissionais do sexo masculinos. Coagida é a palavra-chave aqui, né? Pelo depoimento dela, não era uma fantasia ou um acordo mútuo entre parceiros. Exato. E tem um detalhe nas alegações que muda tudo. A promotoria afirmou que o Combs filmava esses eventos. E que usava as gravações como uma forma de chantagem, tipo uma garantia de que ela ficaria sob controle. Nossa. Mas o mais estranho é que, segundo as acusações, às vezes ele nem participava, apenas assistia, se masturbando. Isso muda completamente a dinâmica. Não parece ser sobre sexo, parece ser sobre outra coisa. Exatamente esse o ponto. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a psicologia por trás dessas alegações aponta direto para a dominação. Poder. Poder. O objetivo principal, com base nos depoimentos, não era o prazer, era a humilhação e o controle. Era uma demonstração de poder absoluto. Ver e não ser visto. Controlar a cena sem fazer parte dela. É o auge do poder. E a própria Cassie resumiu isso no tribunal de um jeito, nossa, devastador. O que ela disse? Ela disse: consentir sob ameaça, drogada, com medo, não é consentimento. Uau! Essa frase É muito forte. Ela destrói qualquer argumento de que era algo consensual. Completamente. Ela descreve perfeitamente o conceito de consentimento coagido e ilustra como a dependência, seja financeira, profissional, como no caso dela, né? A carreira dela estava totalmente atrelada a ele. Sim, claro. Isso cria o que a gente chama de gaiola de ouro. A pessoa se sente presa, sem uma saída viável, porque não é só a relação que está em jogo. É a carreira, o sustento. A reputação. E uma das ferramentas para manter essa gaiola trancada, segundo as acusações, eram os famosos acordos de confidencialidade, os NDAs. Ah, os NDAs. A gente sabe que NDAs são comuns para celebridades, né? Para proteger informações pessoais, segredos de negócios. Mas os que o Combs supostamente usou foram descritos por analistas jurídicos como alarmantes. E não normais? Não normais é até um eufemismo, pelo que as fontes descrevem. Pois é. Vamos aos detalhes. Primeiro, eles eram absurdamente abrangentes. Proibiam a divulgação de toda e qualquer informação sobre Combs, família, amigos, sócios e até parceiros românticos do passado. Espera, do passado? Isso é comum? Tentar silenciar alguém sobre pessoas que nem estão mais na vida dele? Parece que não. Não, de forma alguma. Um NDA padrão protege segredos de um projeto, informações financeiras. Esse tipo de cláusula soa mais como uma tentativa de apagar a própria existência da pessoa na órbita dele. É uma bandeira vermelha gigante. O objetivo não parece ser proteger um segredo, mas controlar a narrativa de forma retroativa. E fica pior, a duração. O acordo valia pela vida do artista mais 20 anos, ou
70 anos, o que for maior. O quê? É quase uma sentença perpétua de silêncio, que vai além da morte. Meu Deus. E, para completar, o alcance tentava vincular não só quem assinava, mas também seus herdeiros, funcionários e empresas. Basicamente, amarrar todo o círculo social da pessoa. Isso levanta uma questão importante. Mesmo que um documento desses seja assinado, ele tem validade legal? Digo, para encobrir um crime. Essa é a pergunta de milhões, né? E a resposta, legalmente, é... Não. NDAs não podem ser usados para proibir a denúncia de atividades criminosas. Um tribunal pode, e frequentemente o faz, considerá-los nulos se forem obtidos sob coação ou se visam encobrir um crime. Além disso, nos Estados Unidos, agora existe o Speak Out Act de 2022, uma lei federal que invalida especificamente NDAs em casos de assédio e agressão sexual. Então, se o documento talvez nem valesse no tribunal para impedir uma denúncia criminal, por que o esforço de criar algo tão intimidador? Qual o propósito real? O propósito é psicológico. A função de um NDA tão assustador não é a batalha legal final. É evitar que a batalha sequer comece. É um medo. É um medo. Ele cria uma barreira de medo. A vítima se sente legalmente amarrada, com a ameaça de um processo civil milionário pairando sobre a cabeça dela. Ela pode até não saber que o documento é inválido para fins criminais. Para a vítima, a batalha psicológica já está perdida no momento da assinatura. É uma arma de silenciamento muito eficaz. E há alegações de que foi usado exatamente assim. O produtor Rodney Jones, por exemplo, ele alega que Combs forçou testemunhas de um tiroteio no estúdio a assinar esses NDAs na hora para garantir o silêncio. O que, se for verdade, é um exemplo clássico de obstrução de justiça disfarçada de contrato legal. Eventualmente, esse silêncio foi quebrado. O primeiro grande abalo veio em novembro de 2023. Com o processo civil da Cassie Ventura. Exato. E o que foi chocante foi a velocidade. O caso foi resolvido em menos de 24 horas. Um acordo ultra rápido. Sim. O que já sugeria que a outra parte não queria de jeito nenhum que os detalhes viessem a público num tribunal. Com certeza. E durante o julgamento criminal, anos depois, ela testemunhou que o valor desse acordo foi de 20 milhões de dólares. 20 milhões. Uma quantia que fala por si. E então veio o que talvez tenha sido o ponto de virada definitivo na percepção pública. O vídeo. O vazamento daquele vídeo de vigilância de um hotel de 2016. As imagens mostravam o Combs agredindo a Ventura fisicamente no corredor. Aquilo foi brutal. Inegável. E a desculpa pública que ele deu depois soou vazia para muita gente. Porque o vídeo contradizia anos de negações. A violência estava ali, crua, em preto e branco. Não tinha como argumentar. E com a imagem pública em frangalhos, a pressão institucional começou. E a reação da Howard University, uma das mais prestigiadas universidades historicamente negras dos Estados Unidos. Exato. A reação deles foi um termômetro disso. O que exatamente eles fizeram? Foi uma sequência de ações demolidora. Primeiro, revogaram o doutorado honorário que tinham dado a ele em 2014. Ok. Depois, cancelaram um acordo de doação de $1 milhão de 2023. E, o mais simbólico de tudo, anunciaram que devolveriam uma outra doação de $1 milhão que já tinham recebido dele em 2016. Devolver o dinheiro que já estava com eles há anos. Isso é uma declaração muito forte. Fortíssima. A declaração deles foi um baque. Eles basicamente disseram: o comportamento do Sr. Combs é tão fundamentalmente incompatível com os nossos valores que ele não é mais digno de ter a nossa maior honra. É o fim da imagem pública. Total. É o colapso. As instituições que um dia o celebraram agora estavam correndo para se distanciar. O castelo de cartas começou a desmoronar publicamente. E esse desmoronamento público culminou na intervenção dos federais em março de 2024. As buscas e apreensões cinematográficas. Exato. Naquele momento, não era mais um caso civil ou de imagem. Estávamos falando de acusações criminais seríssimas. O jogo mudou de patamar. O que nos leva ao julgamento federal. As acusações eram pesadas. Conspiração para extorsão, usando a lei RICO.
que normalmente é associada à máfia. Exatamente. E tráfico sexual. E também acusações de transporte para fins de prostituição sob a Lei Mann. Usar a lei RICO, num caso desse, significa que a promotoria não estava vendo isso como crimes isolados, Certo. mas como uma empresa criminosa contínua. Eles estavam tentando provar que o círculo íntimo de Combs operava como uma organização para cometer crimes. E a estratégia da defesa Foi curiosa. foi: As relações eram consensuais, parte de um estilo de vida alternativo, e que isso não configurava um crime federal. é uma estratégia de risco. A defesa tenta normalizar o comportamento, pintá-lo como excêntrico, não criminoso. Tipo, gente rica e famosa vive diferente. Essa é a mensagem subliminar. Eles tentam criar uma dúvida razoável na cabeça do júri. Além disso, a defesa também alegou que havia uma motivação racial por trás do processo, uma tática para tentar desacreditar a promotoria. No final, o veredito veio, e foi complexo. Um resultado misto. Sim, ele foi absolvido das acusações mais graves, as de extorsão pela lei RICO e de tráfico sexual. Foi uma grande vitória para a defesa. Enorme. No entanto, ele foi condenado em 2 acusações de transporte para prostituição sob a Lei Mann. A gente precisa falar um pouco sobre a Lei Mann. Ela não é tão conhecida. É uma lei antiga, de 1910, e com uma história bem controversa. O nome original era White Slave Traffic Act, Lei do Tráfico de Escravas Brancas. Nossa. Ela foi criada para combater a prostituição forçada, mas foi usada historicamente de forma racista, como no famoso caso contra o boxeador negro Jack Johnson, por ele se relacionar com mulheres brancas. Então é uma lei com um passado problemático. Muito. Mas ela foi modernizada ao longo dos anos e hoje é aplicada de forma mais ampla para combater o transporte de qualquer pessoa entre estados para fins de exploração sexual. Foi uma das leis usadas nos casos recentes contra R. Kelly e Ghislaine Maxwell, por exemplo. Entendi. Nesse caso, a condenação significa que o júri acreditou que ele transportou mulheres entre estados com o propósito de prostituí-las. E qual foi a sentença final? A promotoria pedia mais de 11 anos de prisão, a defesa pouco mais de 1 ano. Uma diferença grande. A sentença ficou em 4 anos e 2 meses de prisão, além de uma multa de $500 mil. Então, recapitulando, temos alegações de um sistema de controle e coerção muito bem montado. O uso de ferramentas supostamente legais, como os NDAs, para impor o silêncio e, no fim das contas, uma responsabilização que foi parcial, mas não total, perante a justiça. Exato. A absolvição nas acusações de RICO significa que a promotoria não conseguiu provar a existência de uma organização criminosa. Certo. Mas a condenação pela Lei Mann confirma que o júri viu crimes sendo cometidos. E isso nos leva de volta àquela ideia do ecossistema. O caso expôs não apenas os atos de um homem, mas o ambiente que pode ter permitido que esses comportamentos prosperassem por décadas. O que levanta a questão que o documentário In Plain Sight deixa no ar, né? Exatamente. Quem mais sabia? Quem mais estava lá? Quem eram os facilitadores, as pessoas que organizavam as festas, que contratavam os profissionais do sexo, que redigiam os NDAs, que ficavam em silêncio? A condenação dele é o fim de um capítulo, mas a história desse sistema é muito maior. E a defesa, com aquele argumento de que tudo era parte de um estilo de vida alternativo consensual. Sim. Nos deixa com uma reflexão final, não é? Em uma cultura que muitas vezes glorifica o excesso, o poder, a vida sem limites das celebridades, onde exatamente a sociedade traça a linha. Pois é. Qual a diferença entre um estilo de vida alternativo e uma organização coercitiva? E o mais preocupante, como é que as estruturas de poder, especialmente na indústria do entretenimento, conseguem fazer essa linha ficar tão borrada por tanto tempo?